Olá pessoal, como sempre você é muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu e o seu canal. Nas apresentações anteriores conhecemos o que é o petróleo, como é gerado, produzido, extraído e transportado até chegar às refinarias. Chegou a hora de conhecermos os principais equipamentos e sistemas que compõem uma refinaria de petróleo. Será bem interessante. Vamos começar falando de tanques. Vimos que o petróleo produzido nas plataformas é transportado por navios, descarregado em piers de terminais que armazenam e bombeiam esse produto até as refinarias, onde é recebido em área específica, conhecida como área de cru. São tanques com grande inventário que armazenam o produto até o envio ao processo por meio de bombas. Cada área de tanque possui a sua estação de bombeamento. Temos área de produtos leves, tais como naftas, gasolinas e diesel, intermediário como óleo combustível, gasóleo, e pesado como o resíduo de vácuo. Áreas com produtos já especificados para vendas, outras com produtos aguardando tratamento específico, outras com matéria-prima do processo interno da refinaria. E se você ainda não viu, não deixe de conferir essa apresentação, onde eu mostro as principais características construtivas dos tanques. Esferas de GLP armazenam toda a produção e posterior envio às empresas engarrafadoras. Diâmetro de até 18,3 metros e volume de até 2.887 metros cúbicos. Há uma apresentação específica para esferas de GLP. Não deixe de conferir. Interligando as áreas de tancagens e unidade de processo, nós temos as tubovias centrais e também intermediárias para movimentar toda essa produção, principalmente nos processos internos das unidades. Precisamos de bombas. Por definição, são máquinas geratrizes, isto é, que recebem trabalho mecânico geralmente fornecido por uma máquina motriz, um motor, por exemplo, e transforma energia hidráulica, comunicando ao líquido um acréscimo de energia em forma de energia potencial de pressão e energia cinética. O princípio de operação varia muito de cada modelo, cada um com uma finalidade, assim como os produtos, que pode ser desde o GLP, o gás de cozinha, até o resíduo de vácuo, um produto bastante viscoso, com alta temperatura. Os modelos mais comuns, no entanto, são as do tipo centrífuga, conforme podemos ver nessa ilustração. Nos processos das unidades, normalmente são aos pares, uma reserva da outra, às vezes três. O acionamento pode ser feito por motor elétrico ou turbina a vapor. Turbinas a vapor, normalmente utilizadas para movimentar grandes máquinas, como por exemplo o compressor de ar da unidade de craqueamento catalítico. Compressores de ar de serviço e de instrumentos localizados no setor de utilidades, compressor de ar das unidades de craqueamento catalítico, que é uma grande máquina. Esse ar é enviado ao conjunto conversor na regeneração do catalisador usado no processo. Compressores de gás das unidades de hidrotratamento, grandes máquinas que operam com produtos altamente inflamáveis, como hidrogênio,
altas pressões e alguns com contaminantes tóxicos como o gás sulfídrico. Caldeiras geradoras de vapor com capacidade de 100 a 200 toneladas hora. Pressão na faixa dos 90 kg, utilizados em grandes máquinas. No processo, existem sistemas de redução para 13 e 3 kg, respectivamente. Podemos ver aqui a foto de uma dessas caldeiras. Alguns componentes internos, maçaricos ou queimadores, tubulações, tubulões coletores de vapor, sistema de saída de gás aquecidos, que podem ser utilizados na geração de energia. Há caldeiras, inclusive, que recebem o monóxido de carbono gerado nas unidades de carregamento catalítico, queimam esse gás, evitando assim o envio do monóxido de carbono para a atmosfera. Fornos também são grandes equipamentos utilizados para aquecer a carga de cada processo. Podem ser horizontais ou verticais. Normalmente, nos maçaricos são utilizados o gás natural como combustível. Antigamente, era comum a gente utilizar gás ou óleo combustível. Exemplo de fornos utilizados nas unidades de destilação. Na parte inferior nós temos os queimadores ou maçaricos. Imagem mostrando o interno dos fornos. Na parte inferior temos os maçaricos com linhas de gás e de ar para fazer essa mistura de queima. Foto de um tipo especial de forno. Nas unidades de hidrotratamento de diesel e gasolina, utilizamos muito hidrogênio, que é gerado nas unidades gerador de hidrogênio, e esse forno é o principal equipamento dessa unidade. Nesse forno, a matéria-prima utilizada para gerar o hidrogênio é o gás natural, e a reação requer calor, que é gerado pela combustão de gás residual e do gás natural. O gás natural e o vapor reagem principalmente ao hidrogênio e ao dióxido de carbono. A reação é ativada por um catalisador, gerando o hidrogênio. Torres são principais equipamentos utilizados no fracionamento ou separação de produtos, alguns casos inclusive em tratamentos. Variam muito em dimensões, como altura e diâmetro. No fracionamento de produtos, as frações mais pesadas saem pelo fundo, as mais leves pelo topo e as frações intermediárias saem pelo meio da torre. Podem receber fluidos de outros equipamentos para fazer separação ou operar com trocadores de calor do tipo refrigerador, conhecidos como permutadores. Cada equipamento possui layout e componentes internos. Aqui apenas um exemplo. Embalagem estruturada na parte de cima, distribuidor de líquidos, suporte do recheio, limitador do leito, distribuidor de líquido, selo cerâmico, anel de recheio e placa e suporte para os feixes múltiplos. Um outro exemplo de componentes internos. Observe que a fase gasosa tende a subir e a fase líquida ou mais pesada tende a ficar embaixo da torre. E a separação é feita por densidade dos produtos. Os produtos das unidades de destilação atmosférica possuem limite de temperatura. Quando a gente não pode aumentar a temperatura, reduzimos então a pressão. Esse é o princípio de funcionamento de uma torre de vácuo,
que é gerado através de ejetores. O conjunto conversor é o principal equipamento de uma unidade de craqueamento catalítico. É composto por vaso separador na parte de cima e regenerador na parte de baixo, que também pode ser montados em separados, e pelo riser. A carga, normalmente o gasóleo proveniente da unidade de vácuo, junto com vapor, e um catalisador que tem uma aparência similar a uma areia bem fininha, são injetados no fundo do riser, onde ocorre então essa reação de quebra das moléculas. O catalisador e hidrocarbonetos são separados por um conjunto de ciclones. O hidrocarboneto sai pelo topo e é deslocado para a torre fracionadora, e o catalisador impregnado com hidrocarboneto pesado desce para o regenerador, que recebe uma corrente muito forte, grande volume de ar, onde então os gases gerados, normalmente rico em monóxido de carbono, que é enviado para a caldeira de monóxido de carbono, CO, e esse catalisador regenerado retorna o processo em um circuito fechado. Nas unidades de coqueamento retardado, conhecidas como unidade de coque, os reatores são os principais equipamentos. Normalmente operam em pares. Um par, 2 pares, 3 pares ou 4 pares, dependendo da configuração ou capacidade de refino de cada unidade. A carga ou matéria-prima dessa unidade são óleos viscosos provenientes das unidades de destilação ou craqueamento catalítico, aquecida em fornos, que depois é depositado nos reatores. Na medida que a carga é depositada, as frações mais leves saem pelo topo, indo em direção a uma torre fracionadora, e as frações pesadas vão se depositando no fundo do reator. Observe aqui que enquanto um reator está enchendo, um outro está sendo esvaziado. Como é feito esse esvaziamento desse coque? Uma lança com água em altíssima pressão promove então a quebra desse coque, que desce para a parte de baixo. Esse coque então é conduzido por correias até o pátio de estocagem desse coque. As unidades de hidrotratamento são utilizadas para remover o teor de enxofre do diesel e também da gasolina. Possuem reatores que operam com catalisador e hidrogênio a altíssimas pressões. Internamente aos reatores existem diversas camadas, cada um com uma função ou finalidade específica, que uma foto de uma abertura do topo, quando esse reator estava em parada de manutenção. Nas unidades de reforma catalítica, usada para aumentar a octanagem da gasolina, há diversos equipamentos, inclusive reatores que utilizam calor, pressão, com catalisadores de platina, para rearranjar as moléculas dos hidrocarbonetos. Unidades de HDS ou hidrosulfurização possuem diversos equipamentos e sistemas, tais como fornos, reatores, permutadores, torres, compressores e um grande volume de hidrogênio utilizado no processo. A função dessa unidade é mover os compostos de enxofre dos derivados do petróleo, principalmente naftas. Requer toda a nossa atenção, tanto do ponto de vista operacional quanto controle de emergências. Unidade de propeno separa o propeno do GLP, possui grande torre, consequentemente grande inventário de GLP,
butano, propano e propeno. Unidades recuperadoras de enxofre possuem fornos reatores para converter o sulfeto de hidrogênio em enxofre líquido. A carga possui alto teor de H2S. Existem diversos tipos, formatos e configurações de vasos. A função principal é promover a separação entre líquidos no fundo e o gasoso que sai pelo topo. Podem ser verticais ou horizontais, podem estar localizados a nível do solo e também em locais elevados ou até em fosso subterrâneo. Possui diversas categorias de pressão. Exemplo de um vaso horizontal: carga de óleo, gás e água. O gás sai pelo topo. Há aqui uma separação da água e também do óleo. E o mesmo processo se repetindo nesse vaso vertical. Permutadores ou trocadores de calor são equipamentos amplamente utilizados em processos industriais. No refino de petróleo, são utilizados para aquecer a matéria-prima ou carga das unidades, enquanto resfria os produtos que estão saindo. Utilizados também em menor proporção na geração de vapor, bem como para manter temperatura de equipamentos e sistemas por meio conhecido como refervedor. Observe que internamente tem uma aparência de um radiador. Temos aqui o lado casco e também o lado tubo, que fazem a troca do calor. Nessa imagem podemos ver como isso funciona. No lado tubo temos aqui um exemplo de entrada de um produto quente. Vai se deslocando pelo interior do equipamento, vai perdendo calor e na saída está a temperatura bem mais baixa. Do lado casco, entrada de produto frio, que no trajeto vai recebendo calor, e na saída em temperatura já mais elevada. Aqui podemos então ter uma ideia do layout e dos componentes internos dos trocadores de calor. Estação de tratamento de água. Temos então água potável para consumo humano, água industrial utilizada no resfriamento de equipamentos e sistemas, água desmineralizada utilizada na geração de vapor e a água bruta utilizada na rede de incêndio para combate às emergências. Torres de resfriamento de água do processo, que quando retorna está aquecida, após o resfriamento retorna ao processo em um circuito fechado. Normalmente o suprimento de energia elétrica é feito de duas fontes. A primeira, de empresas distribuidoras do tipo CPFL em São Paulo, uma outra por geração própria, que é feita através de geradores que utilizam turbinas a gás, similar às turbinas de avião. Além da subestação elétrica principal, localizada na casa de força da Utilidades, cada unidade de processo possui sua subestação. Aqui é um exemplo de alguns painéis elétricos. E nas próximas apresentações conheceremos um pouquinho dos processos das unidades: destilação atmosférica, destilação a vácuo, caqueamento catalítico, coqueamento retardado e hidrotratamentos. Conto com a sua presença, hein?